Olá, galerinha do sexto ano, bom dia. Preparados para mais uma aula de História? Nesse mês de outubro, vamos aprender um pouco sobre a chamada Antiguidade Clássica. Vamos conhecer um pouco da cultura da Grécia Antiga. O título do capítulo de vocês é O Mundo Grego e a Democracia. Qual a importância? Por que estudar a Grécia Antiga? Agora estamos num momento chamado de corrida eleitoral, né? Nesse ano nós vamos ter eleições para prefeito em todo o Brasil. No Brasil nós temos um sistema de política chamado de democracia. E de onde veio essa democracia? De onde veio essa forma de governo? O primeiro local onde se teve essa forma de governo chamada de democracia foi na Grécia Antiga. Então é bom a gente conhecer como era essa democracia na Grécia Antiga, qual a diferença entre a democracia na Grécia Antiga e a nossa democracia, a democracia que nós exercemos hoje. Não só a democracia surgiu na Grécia, nós vamos ver que várias coisas que surgiu na Grécia Antiga e faz parte da nossa cultura, como as Olimpíadas, como o teatro, a filosofia. Espero que vocês apreciem e aprendam um pouco sobre a Grécia Antiga. Vou estar aqui mostrando para vocês um pouquinho com os slides e vou estar postando também uma videoaula com um vídeo complementar, certo? Vamos lá? Bom, primeiro, o que é Antiguidade Clássica, né? A Europa moderna, os europeus do século XVIII, eles construíram raízes baseadas no conceito da Antiguidade Clássica. Então, tudo que se referia à Grécia e à Roma Antiga, eles chamavam de Antiguidade Clássica, né? Eles buscaram encontrar raízes nessa cultura da Grécia e da Roma Antiga, como as leis, a democracia, a forma de governo, a filosofia. E, inicialmente, no século XVIII, só era considerada a Antiguidade Clássica a Grécia e a Roma. Mas, no decorrer do século XIX, outros povos foram considerados também a Antiguidade Clássica. Por quê? Eles passaram a fazer parte desse conceito de Antiguidade Clássica. Porque no século XIX, vão se conhecer outros povos, como o Egito Antigo, povos da Ásia, como na China, na Índia, no Japão, e até mesmo os povos aqui da América. Então, começou-se a ter outra denominação de Antiguidade Clássica. Atualmente, o conceito de Antiguidade Clássica, quando eu falo em Antiguidade Clássica, eu não estou me referindo somente à Grécia e à Roma Antiga, mas aos povos que habitaram a América, a África, a Ásia, inclusive os primeiros habitantes aqui do Brasil, chamados de ameríndios, também fazem parte desse conceito de Antiguidade Clássica, certo? Depois de entender um pouquinho sobre esse conceito de Antiguidade Clássica, vamos conhecer a Grécia Antiga. Primeiro, onde se desenvolveu a Grécia Antiga? A Grécia Antiga se desenvolveu na região, certo? Aqui no chamado sudeste da Europa, e era um território que era dividido em três partes, chamada Grécia continental, Grécia insular, que são essas ilhazinhas aqui, ó. Estão vendo o marronzinho? E a Grécia peninsular, que é essa parte aqui, certo? O território da Grécia era um território montanhoso, e como vocês sabem, montanhas, território que é montanhoso, ele não é fértil. Então, a agricultura não era o forte deles. Como era uma área litorânea, eles tinham muita facilidade na navegação. Então, o forte deles era o comércio marítimo. A Grécia Antiga, ela passou a ser povoada por povos indo-europeus, povos vindos de partes da Ásia e da Europa. Que povos foram esses? Jônios, dórios e eólios. Esses povos vão para a Grécia Antiga, a chamada Ilha de Creta,
por exemplo, que foi um dos primeiros locais, e vão formar a antiga civilização grega. Na antiga civilização grega era comum ter os oikos. Vocês veem aqui uma ilustração que é baseada em pesquisa histórica de como era esse oiko. Oiko era como se fosse uma comunidade, né? Onde tinha uma família e os membros, eles moravam todos juntos, certo? Então, esses grupos, eles vão dar origem à chamada cidade-estado grega. O que é uma cidade-estado? Né? Uma cidade-estado, vários oikos vão se juntar, vão formar uma comunidade, formando uma cidade, e eu chamo de cidade-estado porque ela vai se autogovernar. Uma cidade não vai depender da outra. Cada cidade-estado era formado por um território agrícola, onde tinham as plantações, um núcleo urbano, onde ficava o centro da cidade, os templos, e a acrópole. A acrópole era mais onde ficava a região de defesa, certo? Os gregos começam a crescer e expandir o seu território. Né? No século VIII a.C., o crescimento da população promoveu essa necessidade por busca de novas terras. Então, a Grécia era essa parte aqui, e eles começam a dominar outras regiões, certo? Na Ásia, na África e até mesmo na Europa. E com isso eles fundaram novas cidades e também colônias, certo? Das cidades-estados gregas, as que mais se destacavam eram Atenas e Esparta. Eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouquinho dessa cidade-estado. Elas eram muito diferentes entre si. Então, vocês vão ver a partir de agora que elas são bem diferentes. Atenas foi fundada pelos jônios, né? Os cargos políticos eram ocupados pela aristocracia, ou seja, as pessoas ricas. As outras camadas da população ficaram insatisfeitas, elas não eram satisfeitas porque somente os ricos controlavam a política. E quando no ano de 1594, Solon ele vai propor uma reforma política, né? Uma reforma política para que não só a aristocracia ela participe da vida política. Porque vejam, aqui tem um pouquinho para vocês falando sobre a democracia ateniense, que vai estar no videozinho, na videoaula que eu vou estar postando para vocês, vocês vão poder compreender melhor, certo? Porque a democracia ela vai surgir com a maior participação dos cidadãos, certo? Todos participavam, não. Escravos, mulheres e estrangeiros eram excluídos da vida política em Atenas. Esparta foi fundada pelos dórios. Era uma cidade-estado militarizada, ou seja, a educação espartana era toda formada para formar militares. Então, quando uma mulher estava grávida, eles ficavam mais felizes quando nascia um menino. Quando era uma menina, não era muita festa, não, porque eles olhavam muito e valorizavam muito a vida militar. Quando nascia alguma criança com uma deficiência, então, nem se fala. Muitos eram jogados de penhasco. O exercício político, existia a política lá em Esparta, só que era uma política oligárquica, ou seja, uma política de poucos, né? Poucas pessoas participavam. O órgão de governo dos espartanos tinha a Gerúsia, a Apla e o Eforato. Em Esparta, a gente tinha uma sociedade que era dividida em 3 grupos. Os espartanos, que eram os descendentes dos dórios, que eram considerados os únicos com direito à cidadania, ou seja, só participavam da vida política os espartanos. Os peiecos, que eram homens livres, porém não tinham direito à cidadania, e os ilotas, que eram os descendentes dos micênicos, que foi um povo vencido e submetido pelos espartanos.
eles se assemelhavam mais a servos, né? Porque eles ficavam submetidos. O que é ficar submetido? É você ficar fazendo as vontades dos espartanos. Vamos conhecer um pouquinho sobre a cultura da Grécia Antiga. A religião na Grécia Antiga, eles eram politeístas. O que é isso, politeístas? Eles acreditavam em vários deuses. Com certeza vocês já assistiram desenhos ou filmes que falam muito sobre a religiosidade da Grécia Antiga, ok? Eu tenho certeza que vocês já assistiram Percy Jackson, né? Percy Jackson vai falar sobre um semideus, que é o menino que é filho de um deus, Poseidon, com uma humana. Então, Hércules, tenho certeza que vocês já assistiram Hércules. Hércules também é um semideus, filho do principal deus, que era Zeus, com uma humana. Então, o Olimpo, que era uma montanha que passou a ser considerado o céu dos gregos, e era um local onde os deuses gregos habitavam, né? No livro de vocês vão ver até no vídeo que eu vou postar, alguns desses deuses, sendo que o principal deles, né, o senhor dos deuses, era Zeus. As cidades gregas, elas construíam templos e santuários para os deuses, e elas também faziam festas para os deuses, né, para que elas obtessem bonanças, né, coisas boas. E daí vão surgir vários mitos, né, que contam a história de deuses e de heróis, como Hércules, Poseidon, né, é um conjunto, esse conjunto de mitos a gente vai chamar de mitologia grega. Tem vários mitos sobre a Grécia Antiga. Tem a caixa de Pandora, que vocês conhecem. Tem vários mitos mesmo, né? Bom, a atividade de hoje vai ser do livro didático de vocês. Então, tem as questões e os itens que são para vocês responderem aqui. Então, vocês vão lá no livro, tentam responder. Essa nona questão é um quadro comparando a democracia de Atenas e a democracia brasileira do século XXI. Então, vocês vão preencher aqui. Todos os brasileiros, a partir de 16 anos, têm o direito ao voto. E em Atenas, quem era que tinha direito ao voto? Então, vocês vão preencher, certo? Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar um zap que eu estou disponível, tá certo? Um forte abraço. Fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.